Moçada do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Olha que delícia, nós já estamos começando um novo mês, um novo tema, novo versículo, tudo novo. Só tem uma coisa que é antiga, né? Todo mês, toda vez a gente tem aquelas nossas dificuldades. E mês de outubro, hein? Tem aquele monte de prova na escola, tem aqueles desafios, obstáculos, às vezes a gente não vai tão bem, mas a gente sabe que quando alguma coisa derruba a gente, ou que a gente está meio triste, a gente tem que se levantar e continuar, não é isso? E isso se chama resiliência. Esse mês a gente vai estudar sobre resiliência. E resiliência é se levantar quando algo te derruba. Quando alguma coisa ruim acontece, quando tem alguma coisa que te dá uma rasteira. E nós podemos nos levantar porque Deus nos dá força para a gente se recuperar. E o nosso versículo desse mês, ele está em Isaías, capítulo 43, o versículo 31. Eu adoro esse versículo, ele diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, esse versículo maravilhoso a gente vai tentar decorar até o fim desse mês de outubro. Muito bem, e falando de resiliência, e esse versículo maravilhoso que tem a ver com isso, né? Quando a gente cai, quando a gente está em dificuldade, Deus nos dá força para a gente continuar. A nossa história hoje é uma história que tem Jesus como personagem principal. E ela fala de Jesus quando ele estava aqui na terra e ele convidou aqueles amigos, né, para segui-los. E eles entendiam, eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e que ele podia fazer qualquer coisa. E aí eles ficaram inclusive pensando que com Jesus no comando poderia até acontecer assim algum tipo de revolta contra o Império Romano que dominava eles. Eles achavam que em algum momento Jesus ia tomar o poder do Império Romano. Bom, mas durante a Páscoa aconteceram algumas coisas assim, meio complicadas, meio sombrio o negócio, sabe por quê? As ameaças dos líderes religiosos contra Jesus, elas tornaram-se reais. E aí, um dos seguidores de Jesus, o Judas, vocês lembram, né, garotinho e garotinha? O Judas foi o traidor de Jesus, a troco de lá umas moedas de prata. Ele entregou Jesus aos líderes religiosos e Jesus foi preso e ele teve um julgamento falso, veja só, e ele foi condenado à morte por crucificação. Vejam só isso. Jesus, então, foi crucificado e morreu. E lá no capítulo 28 de Mateus, nós lemos sobre uma ocasião, um momento em que Jesus encontrou seus seguidores lá na Galileia, lá em uma montanha. A gente vai ler aqui em Mateus 28, 18, e diz assim, olha: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha esse finalzinho, garotinho e garotinha. Jesus dizendo, é uma promessa, hein? Eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Mas olha, esse versículo, Jesus deu um serviço difícil, um grande desafio para os seus amigos, né? Ir por todo mundo para pregar o evangelho para todo mundo. E Jesus também disse para eles o seguinte, olha, isso está lá em Atos 1, 4. Ele disse assim, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Promessa? Mas que promessa é essa? Do que ele está falando? Essa promessa está lá em Atos 1:8. Olha só o que está escrito lá. Mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só que promessa legal, de que eles, os amigos de Jesus, receberiam o poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Olha que interessante. Então, bem diante de seus amigos, Jesus subiu ao céu. Então, garotinho e garotinha, Jesus foi crucificado, morreu, e aí naquele momento, inclusive que as escrituras falavam, né? No terceiro dia Jesus ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus, e aí Jesus apareceu para os seus amigos por cerca de 40 dias, para mais ou menos 500 pessoas em diferentes momentos. E ele conversou com eles, andou com eles, comeu com eles, e aí nesse momento Jesus voltou aos céus. E aí eles ficaram lá, né, vendo Jesus subindo. Imagina aquele foguetinho subindo. Era tipo isso que aconteceu com Jesus. Ele foi subindo, ficou todo mundo lá assim, de certo, todo mundo, ó, de boca aberta, né? E aí, do lado deles ali apareceram 2 homens de branco, e eles disseram o seguinte, está lá em Atos, capítulo 1, versículo 11. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Olha que legal, garotinho e garotinha. Então, aí esse versículo diz que Jesus, ele voltou para o céu, mas de que ele vai voltar para cá de novo. E aí, Jesus, ele deixou um grande trabalho, como a gente já falou, para todo mundo fazer, para os seus amigos e para nós também. Ele queria que nós, né, falemos no mundo inteiro a respeito dele. E os discípulos, então, eles obedeceram Jesus e eles esperaram em Jerusalém. E aí, todos os cristãos, era uma festa importante lá naquele dia, chamada Pentecostes, e todos estavam reunidos numa casa, eles estavam sentados lá dentro da casa. De repente, garotinho, imagina assim, você está na sala da sua casa, quando vê, um vento entra dentro da sala, um barulhão em toda a casa, aquele barulho de vento, e tinha muitas pessoas dentro da casa. Sabe o que era isso? Era o Espírito Santo que Jesus tinha falado que viria e que daria poder a eles. O Espírito Santo chegou naquele momento e ele veio sobre todos os cristãos. E na medida em que ele enchia os cristãos, muitos deles foram capazes de falar e de entender outras línguas. Sim, outras línguas estrangeiras que eles não falavam. E naquele dia, por causa dessa festa de Pentecostes, tinha muitos judeus de fora, de outros lugares que estavam lá. E aí eles começaram a ouvir a respeito de Jesus na sua própria língua. Olha que coisa incrível, o poder de Deus, quando eles ouviam nas suas próprias línguas, falando a respeito de Jesus e do amor de Deus. Vamos ver aqui o que Pedro falou. Pedro estava cheio do Espírito, e lá em Atos 2, a partir do versículo 22, eu vou ler para vocês aqui o que foi que Pedro falou. E ele disse: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres. Não é isso? Jesus fez um monte de milagre, né? E de sinais e de maravilhas que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Quando as pessoas ouviram o que Pedro tinha a dizer, ficaram profundamente comovidas e elas perguntavam: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro disse a eles: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo
para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo era tão grande nos seguidores de Jesus, que naquele dia, por causa dessas coisas que aconteceram, 3.000 pessoas creram e foram batizadas. Imagina naquele dia, 3.000 pessoas. E aí, vocês podem estar pensando, nossa, uau, que coisa! Mas olha só, hein? Até aquele momento, os discípulos já tinham passado por muita coisa, por muitas dificuldades. Olha só, Jesus, o amigo, o salvador deles, tinha morrido. Aí, ele foi ressuscitado. E aí os discípulos viram ele de novo, falaram com ele e depois ele partiu de novo e subiu ao céu. E aí, quando eles estavam reunidos lá naquela casa, o Espírito Santo veio de maneira incrível sobre eles e deu um grande poder a eles. E pelo poder do Espírito de Deus, a igreja primitiva, aquela igreja que começou logo depois que Jesus subiu ao céu, com os primeiros cristãos que creram em Jesus, por causa desse trabalho dos amigos de Jesus, de falar sobre Jesus e do amor de Deus para todo mundo, né? Essa igreja ela foi crescendo rapidamente. E os cristãos, eles viviam uma vida maravilhosa. Eles dividiam tudo que eles tinham. Eles estudavam a palavra junto, eles comiam junto, eles adoravam a Deus junto, eles dividiam os bens, o dinheiro, se alguém precisasse de alguma coisa, era uma vida maravilhosa. E os desafios deles estavam só começando, porque a igreja estava só no começo, mas eles sabiam que o poder do Espírito Santo de Deus poderia ajudá-los a passar por qualquer situação, por qualquer desafio. Então, a gente tem que aprender o seguinte: Deus está sempre com a gente. Garotinha, garotinha, pense nisso, olha. Deus está sempre com você. Deus está sempre comigo. Deus está sempre com todos nós. Então, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nós somos capazes de passar por qualquer situação, por qualquer dificuldade, por qualquer desafio. Vocês se lembram? Resiliência? Quando algo derruba a gente se levanta e a gente continua. E a gente só é capaz de fazer isso quando a gente tem Deus no coração, porque é Ele que nos dá forças para a gente se recuperar. Muito bem, vamos fazer uma oração agora para a gente terminar a nossa lição. Endireita o corpinho, você que está esborrachado aí, deitada na cama, no sofá, para a gente fazer uma oração agora. Vamos lá então, fecha os olhinhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque nós sabemos, nós temos certeza de que o Senhor nos ama muito, principalmente porque o Senhor mandou Jesus para ser o nosso Salvador e para nos ensinar coisas tão maravilhosas. E depois de Jesus, o Senhor também nos deu o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, nos ajude a ter essa confiança de saber que quando nós temos dificuldades, desafios, coisas que nos derrubam, pelo poder do Teu Espírito, nós podemos levantar e continuar com a certeza de que o Senhor está com a gente, nos ajudando sempre. Muito obrigado por isso e pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, garotinho e garotinha. Então não se esqueçam, resiliência. Quando alguma coisa, algo acontece, a gente cai, a gente fica meio chateado, meio para baixo. A gente tem que se levantar e continuar, porque a gente tem que ter a certeza de que Deus está com a gente. E quando Ele está com a gente, Ele nos abençoa, nos dirige e tudo vai sair muito bem de acordo com o plano dele. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!